Bom dia a todos. Aí eu tenho que arrumar o cabelo agora. Nem começou a maratona e já tá sonhando com a gente? Ah, mas então espere, vai sonhar mais. Olga cabeleireira. Eu acho que algumas pessoas devem estar sonhando mesmo, porque às vezes fica de manhã até o final do dia, né? Só não vai ter no final do dia agora. Mas depois a gente arranja mais algumas coisas para fazer aí, né? Vai começar a semana que vem o 777, só que de penteados, né? Para as pessoas conseguirem pegar mesmo. Ai, tá tão sujo, também não vou mexer mais nesse óculos aqui. E tá tudo bem, eu vou tentar dar um jeito sem o óculos. Ai, que gostoso, que bom. Patrão Cláudio Tirani, bom dia. Cláudio Catirani. Bom dia, bom dia. Bom, gente, vamos lá. Hoje é o segundo dia e conforme o nosso cronograma, como eu falei, eu já montei o cronograma dos 28 dias com todas as aulas e tá bem legal, tá bom? Então, hoje a gente vai começar, como eu falei ontem, nós falamos a importância da tricologia, aonde se usa a tricologia, quem são os profissionais que atuam na área da tricologia, como tem sido a atuação, né? E por que do nome tricologista, quem pode usar, quem não pode usar. Então, nós falamos uma série de coisas importantíssimas, porque eu sei que há muitas dúvidas, muitas pessoas têm essa dúvida. Graciele, posso ser tricologista? De que forma? Enfim, agora a gente já entende que o termo correto é terapeuta capilar e tricologista não é o termo correto, porque é um nome usado na área da medicina. Então, a gente precisa ou ter uma graduação, pós-graduação, direcionada a esse segmento que a gente comprove que nós não estamos praticando, né? Ou seja, não está sendo um exercício ilegal da profissão, tá ok? Então, quando você comprova que você não está exercitando aquela função, né, sem uma qualificação, então isso não é problema algum, se você tem uma formação dentro desse segmento. Então a gente já falou sobre vários aspectos, foi um bate-papo muito gostoso ontem sobre isso, e hoje a gente tem que começar a falar um pouquinho da embriologia. Então a gente vai lá do começo, entendendo sobre o fio, e lembrando que esses 28 dias a gente vai falar em tudo, tá bom? E a gente vai fazer sempre essa mescla com cosméticos, porque essa semana vai ser de tricosméticos. Tricosméticos é de tricologia com cosméticos, tá bom? É que a gente junta as duas palavras e nós chamamos de tricosméticos. Assim, a Márcia, aqui da Itália, tem bastante gente da Itália, isso é muito bom, né? Que gostoso. Aqui é a Kelly, good morning, Kelly já está aqui. Que boa, gente, já chorei da risada, viu? Agora tem que tirar as aguinhas aqui. Darlan também com a gente, bom dia, Darlan. Daniele, Neuza, gostei muito de suas aulas em Portugal, que gostoso. Em Portugal a gente está voltando, se Deus quiser, logo tudo isso acaba e nós vamos estar de volta, né? Logo, logo. Leslie Arnold, teacher, tá aqui com a gente também, todo mundo acordando cedo, dormindo tarde, acordando cedo. Ou eu tô com a sensação de dormir tarde, porque eu dormi tarde, eu acho que todo mundo dormiu tarde. Tô achando que vocês já estão no meu dia a dia dentro de casa comigo. Muitas horas com vocês, tá vendo? Também já tô vendo vocês aqui na minha vida. Então, vamos falar um pouquinho. Nossa, quantas pessoas, gente. Eu vou subir tudo aqui, as mensagens, depois eu olho uma por uma, tá bom? Gente, muitas pessoas têm essa dúvida. Graciele, posso ser tricologista? De que forma? Enfim, agora a gente já entende que o termo correto é terapeuta capilar e tricologista não é o termo correto, porque é um nome usado na área da medicina. Então, a gente precisa ou ter uma graduação, pós-graduação, direcionada a esse segmento que a gente comprove que nós não estamos praticando, né? Ou seja, não está sendo um exercício ilegal da profissão, tá ok? Então, quando você comprova que você não está exercitando aquela função, né, sem uma qualificação, então isso não é problema algum, se você tem uma formação dentro desse segmento. Então a gente já falou sobre vários aspectos, foi um bate-papo muito gostoso ontem sobre isso, e hoje a gente tem que começar a falar um pouquinho da embriologia. Então a gente vai lá do começo, entendendo sobre o fio, e lembrando que esses 28 dias a gente vai falar em tudo, tá bom? E a gente vai fazer sempre essa mescla com cosméticos, porque essa semana vai ser de tricosméticos. Tricosméticos é de tricologia com cosméticos, tá bom? É que a gente junta as duas palavras e nós chamamos de tricosméticos. Bom, então vamos falar um pouquinho da embriologia do fio.
para entender o começo de tudo. Porque quando a gente conhece, né, vê o começo de tudo, a gente começa a ter uma ideia do que é mito, do que é verdade, do que realmente faz sentido, do que não faz sentido. E como é que a gente quebra mitos? Como é que a gente faz para quebrar essas histórias que são inventadas a respeito do cabelo? Como é que a gente educa os nossos clientes? Como é que eu consigo crescer na área da tricologia? Bom, para eu crescer na área da tricologia e ganhar respeito do meu público, do meu cliente, do cliente final, ou seja, o cliente que vem no nosso salão, eu preciso começar a educá-lo, mostrar para ele que, por exemplo, a lua não vai ter influência, né, que a maré não vai ter influência sobre o cabelo, que se eu tiver no processo aí no período menstrual, eu não vou ter problema nenhum em cortar cabelo de uma pessoa, que os fatores externos que a gente faz, como por exemplo, cortes, seja máquina, pode ser tesoura, navalha, isso não vai influenciar na parte genética. Aí falar, mas falar por falar, isso é fácil, Graciela, agora eu preciso provar para a pessoa tudo isso. Então é essa parte da aula que a gente vai passar hoje, é essa parte da prova para o cliente de como a gente entrega isso, como é que eu verbalizo isso para uma cliente, né? Então tem muitas clientes que ainda acreditam que nasceu pelo por A, ou de repente nasceu um pelo nessa região, nasceu na linha alba, que é essa linha da barriguinha, enfim, e existem muitas histórias que vão surgindo e as pessoas vão tentando justificar. E existem outros mitos, né, que por exemplo nós temos aí a cada 7 anos um tipo de cabelo. Isso é uma outra coisa que também traz uma confusão, que na verdade nós temos 7 fases, mas não temos como é que fala? Ciclos de 7 anos. Não é assim que funciona, porque os ciclos eles não chegam a ter 7 anos, tá bom? Então aqui Israel Life, que legal, muito bom. Então, vamos lá. Então a gente vai entender o quê? Que por volta aí da 10ª que a gente fala, assim, deixa eu ver se tá o 12, tá, né, o 2 tá certo, tá, da 12ª semana, tá, então da 12ª semana, o que acontece? Na fase gestacional, no período gestacional, eu tinha que escrever antes, né, é que ontem eu decidi ficar respondendo as pessoas, e aí eu me perdi no horário. E decidi também, fui dar uma pedaladinha, que eu prometi que eu ia pedalar com meu filho. Então, na 12ª semana, começa um processo que a gente chama de um processo de invaginação. Tá? O que significa esse processo de invaginação? É um processo na qual a epiderme, ela se aprofunda na derme. Então, esse processo começa aqui, ou seja, 12ª semana, ou o melhor aqui, terceiro, tá o 3 certinho, tá? Terceiro, agora aqui pra frente, né? Sim. Terceiro mês. No terceiro mês dessa fase gestacional, começa esse processo de invaginação. E durante esse processo de invaginação, o que muitas pessoas às vezes não sabem, a gente vai entrar nesse assunto mais para frente, sobre os queratinócitos, a gente vai entrar sobre colágeno, sobre elastina, sobre uma série de outras proteínas, vai entrar sobre a epiderme, vai entrar sobre outros temas importantes da pele. Mas é que existe uma célula aqui principal que nós chamamos de queratinócitos. Então deixa eu escrever aqui, ó, queratinócitos. Queratinócitos. Ai, que coisa, tá uma montanha russa aqui, né, gente, hoje. Que escrever de ladinho é fogo, né? Aqui as células que formam a queratina, que elas estão nessa primeira camada aqui, ó, na camada da epiderme. Então, deixa eu só puxar as mensagens para poder entrar tudo bonitinho e poder ver quem tá entrando também, que eu gosto de dar os bons dias para todo mundo. Então aí nós temos esse processo, né, que é a formação da queratina, onde a gente também vai entender mais para frente aonde se formam os melanócitos. Mas para existir o pelo, para existir o que a gente chama de cabelo ou pelo, existe uma mudança, né? Ou seja, durante esse processo de invaginação na fase gestacional,
existe uma mudança dos queratinócitos em uma outra célula chamada... Deixa eu colocar outra caneta. Gente, acho que minhas aulas nessa quarentena acabaram com as canetas, viu? Eu vou ter que comprar canetas hoje. Tricócitos. Ok. Então, os queratinócitos, eles acabam passando por uma mudança, né? E nesse processo de invaginação, nós temos a formação de quem? Dos tricócitos. Aí, uma característica que eu gosto de passar bastante, que vai ajudar a ter uma visão muito legal, toda vez que a gente estuda os prefixos, sufixos da palavra, a gente compreende muito mais facilmente algo. Então, é legal a gente estudar, por exemplo, palavras simples, como proto, micro, macro, isso é o começo e o fim. Por exemplo, aqui, queratinócitos, tricócitos. Então, isso também ajuda a pensar no significado da palavra. Fica muito mais fácil eu compreender quando eu estudo o prefixo e o sufixo. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade com biologia justamente porque não estudou isso, até mesmo em química. Então, às vezes você vê a gente vê a palavra poli, né, polipepídeos, polímero. Então, a gente escuta muitas palavras que, se a gente estudar o significado, a gente compreende de forma mais fácil e não esquece. Não esquece. Por exemplo, toda vez, a gente vai falar depois um pouquinho mais sobre citologia. Aí não entramos nisso, mas o processo aqui a gente está começando na embriologia da pele, na formação do pelo. Então, quando a gente escuta essa palavra cito, por exemplo, queratinócitos, tricócitos, eu sei que cito está se referindo à célula. Ok? A célula. Porque em citologia a gente vai ver citologia. Então, cito significa célula, logia é o estudo da célula, da vida, ok? Então, a partir do momento que começa o processo dessa invaginação da epiderme sobre a derme, existe essa mudança dos queratinócitos em tricócitos, que é a célula que dá a formação ao pelo, ao cabelo, certo? Então, esse período, ele ocorre numa fase aonde muitas pessoas falam assim, olha, não pode colorir o cabelo. Então, por que não pode colorir o cabelo nesse período? Por que a gente não pode fazer transformações químicas? Por que a gente tem que ter muito mais cuidado com uma gestante? Porque é a fase de formação do feto. Quem é mãe sabe disso. A gente inclusive faz uma ultrassonografia morfológica, um tipo de ultrassonografia que, quando completa 12 semanas, é possível identificar se há alguma má formação no feto. Então, até esse período, considera-se um período assim bastante perigoso em termos de formação. A mulher tem que se preocupar com ter alguns cuidados com a parte da alimentação. Algumas pessoas pedem para que alguns médicos que se tomem ou se alimente com alimentos que tenham ácido fólico, não somente a questão do ácido fólico, mas outros alimentos importantes, e corte de substâncias químicas que possam fazer uma má formação do feto. E nesse período também, na parte de transformação química, em coloração e uma série de outras transformações, qual é a grande preocupação? Se ocorrer qualquer tipo de situação em que haja uma alergia ou que haja um processo inesperado, né, possa tomar algum tipo de corticoide, que ela possa, por exemplo, tomar algum tipo de medicamento para cortar o efeito daquela alergia aqui. Gente, uma coisa é importante. Às vezes a gente acha assim, mas a minha cliente nunca teve nada, eu nunca tive problema nenhuma com ela, é uma pessoa que é extremamente saudável. Eu também sempre fui muito saudável, engravidei aos 33 anos e, no entanto, eu era muito, muito magra, né? Agora até pode dizer que eu tô gordinha, considerando que eu era muito, muito magra. E praticava bastante esportes naturais, nada de academia, mas praticava muito. E desenvolvi durante a gravidez a diabetes gestacional. Ou seja, não necessariamente a gente pode entender que, já que eu sou uma pessoa saudável, me alimento bem, eu não vou ter nenhum tipo de problema, e eu desenvolvi. Assim como há mulheres que, por exemplo, durante a fase gestacional, acaba descobrindo que desenvolveu o lúpus, né, que são doenças autoimunes e outras coisas mais. Então, eu já tive uma cliente, por exemplo, que no período gestacional, ela já tinha tido um filho, não tinha tido problema nenhum. No segundo filho, gente, olha, foi livramento de Deus mesmo, porque eu sempre fiz o cabelo dela.
Nunca deixei de fazer o cabelo dela, inclusive na fase de gestacional. E por Deus foi ela que fez. E aí o que aconteceu? Ela coloriu o cabelo em casa e teve realmente um choque anafilático, começou a inchar, fechar a glote, teve que correr. Sorte que ela estava num período não das três, vamos dizer assim, dos 3 primeiros meses. E ela conseguiu evitar ali um problema mais sério. Ficou extremamente inchado, ficou dias depois inchada, mas só para vocês poderem entender que neste período é um período bastante crítico, porque é a fase principal da formação do feto. Então qualquer coisa que aconteça, bom dia Rita, bom dia galera, qualquer coisa que aconteça durante esse período de formação, o profissional que está fazendo qualquer tipo de aplicação de substância química que pode trazer algum tipo de malefício na formação do feto, ele também pode ser responsabilizado. Então a gente não pode correr esse risco com o nosso nome, com a nossa integridade, com a nossa profissão, atuando de forma talvez, vamos dizer assim, ou muito irresponsável. Por quê? Porque aí fala, mas eu não tô trabalhando na haste. Ok, mesmo você trabalhando na haste, existe um contato com a pele. Quando a gente passa shampoo, condicionador, a gente encosta na pele, ok? Tudo bem, eles foram desenvolvidos para que haja esse contato com a pele. Mas a coloração, ela tem um pH diferente. Pó descolorante tem um pH diferente. O pH é mais alto, é alcalino. Para algumas peles, por exemplo, até queima, machuca. E a gente nunca sabe como o nosso corpo vai reagir mediante a uma situação de mudança. Que situação de mudança? A gravidez é uma situação de mudança. A pessoa ela está gestante, ela não está doente, mas ela pode desenvolver mais, é muito mais fácil ela desenvolver alguma sensibilidade. Há mulheres que desenvolvem sensibilidade a muitas coisas, inclusive o paladar fica aguçado, sente mais enjoo, sente mais náuseas, né? Ou seja, ela não consegue comer qualquer coisa, ou tudo que ela come muito nesse período também pode fazer com que ela pegue até asco. É bem legal. Eu tenho uma memória olfativa assim, fortíssima, não só de olfato, mas também de paladar. E algumas coisas, por exemplo, eu só tive um pequeno período meu de enjoo, né? E incrível que pareça, até hoje eu não consigo, alguma coisa que me lembra aquela situação, eu não consigo comer também. Tanto pelo dor, por ver, então tem muitas pessoas que são assim. A cabeleireira, assim, a pergunta da Flávia, minha cabeleireira grávida deve evitar nesses 3 primeiros meses manipulação de produto? A realidade é que é diferente a aplicação sobre a pele e o manipular. Por que o manipular é diferente? Porque o manipular a gente usa os EPIs. Graças a Deus, vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu confesso que ano passado eu fiz uma série sobre biossegurança, a audiência foi baixíssima, o pessoal não assistia de jeito nenhum. E parecia que eu estava falando grego, entrava um, saía, entrava outro, saía. E, no entanto, hoje as pessoas estão entendendo a importância dos EPIs. Tanto que quando acabar essa fase, a gente não vai poder simplesmente achar que, parou a quarentena, eu posso voltar à vida normal. Não, a vida não vai ser mais tão normal, o que vai trazer pra gente muito benefício. Como, por exemplo, a questão da higienização, luvas, máscaras. Então, uma grávida gestante, ela, primeiro, um profissional, ele já tem que usar luva o tempo inteiro. Até para lavar cabelo no lavatório? Sim, até para lavar o cabelo no lavatório. Por quê? Porque todos os dias mexendo com shampoos, condicionadores, ele pode desenvolver algum tipo de dermatite de contato. De tanto passar horas no lavatório com shampoo, com condicionador, isso vai gerando, com o passar do tempo, uma sensibilidade, um tipo de dermatite que depois ela vai tendo descamações, queimaduras na pele. Então, EPIs, que é o equipamento de proteção individual, e tem o EPC, equipamento de proteção coletiva, é algo fundamental, essencial, para que todos nós consigamos se manter durante muito tempo na profissão. Por que os profissionais da área da beleza duram pouco nessa área da profissão, nessa profissão que a gente atua? Por quê? Porque a gente, não vou entrar em biossegurança, mas para entender, a gente tem ali riscos biológicos, químicos, físicos, ergonômicos. Por exemplo, para falar com vocês aqui, eu costumo ficar mais abaixada. Então, ergonômico tem a ver com a minha postura. Ó, até estalou agora. Não sei se vocês escutaram, mas E então, tudo isso são prejuízos para o nosso organismo. Então, para entender, quando eu vou colorir um cabelo de uma gestante, eu estando gestante, sendo profissional, eu vou usar luvas, eu vou usar máscaras, eu não vou aplicar, nem vou ficar 40 minutos com produto sobre a minha pele. Então, a gestante, o que eu recomendo, profissional gestante, que ela não faça uso de produtos que liberem, né, que tenham um grau de toxicidade. Por exemplo, eu como profissional, se eu estiver gestante, eu não vou fazer
uma progressiva. Gente, que a progressiva, ela leva nomes diferentes, tá? Em alguns outros países, progressiva é simplesmente uma escova ácida. No Brasil, também, algumas progressivas são escovas ácidas. Não tem o uso de formaldeído na composição, nem glutaraldeído, nem fenoxetanol. Ou seja, não tem o uso de conservantes usados como princípio ativo. Entretanto, o nome progressiva, ele está sendo usado. Então, quando a gente fez uma enquete aí sobre progressiva, a gente, nossa, progressiva. Não, gente, progressiva é um nome comum, né? Lógico que mudaram para botox, para isso, para aquilo outro. Mas o que a gente quer dizer ali? Vamos voltando aqui para esse assunto da questão da gestação. Então, eu não posso usar um produto que tem uma liberação que a gente chama de partículas por milhão, tá? Que é ppm, partículas por milhão. Então, eu tenho que ter cuidado com a quantidade de partículas por milhão e dessas partículas que tem um grau de toxicidade muito alta. E isso, para profissional gestante, é péssimo. Por exemplo, eu acho muito ruim a profissional que está grávida, ela vai ter que usar máscara para mexer com pó descolorante. Gente, não dá para trabalhar sem máscara. Por exemplo, eu aqui nas aulas, para não ter que colocar a máscara, pedia para o meu marido misturar, afastado de mim. Por quê? Porque sobe. Mas ele tem aquele efeito dust free. Não, gente, sempre sobe, sempre é irritante a parte respiratória. Então, tudo que tem, por exemplo, propelentes, né? Que são os sprays, tá aí, ele também é bastante irritante. Então, as pessoas precisam usar esses EPIs, né? Assim como uma mulher na fase gestacional, ela não pode ter o contato com essas substâncias por um contato prolongado. Então, uma cliente, quando a gente faz uma aplicação, ela fica 40 minutos com um produto, uma substância alcalina em contato com a pele. Então, ela pode ter essa interação da substância alcalina com a pele, pode gerar, sim, uma série de problemas sérios, tá bom? Então, só para a gente poder ir falando e ao mesmo tempo respondendo, mas para lavar fica ruim. Vou falar, Gorete, eu me acostumei bastante, sabe? Porque eu uso anéis, né? E eu não tiro meus anéis, eu durmo com os anéis, tomo banho com os anéis. E eu sei o quanto isso daqui é ruim, porque, por exemplo, esses dias, o que aconteceu? Queimou esse aqui, que é um anel que me deram de presente, e queimou, deu uma queimadura aqui embaixo, tive que tirar. Ontem que eu coloquei ele de volta, né? O que eu vejo no salão, eu usava máscara ou luva o tempo inteiro. Então a gente compra uma luva que se adeque bem, que se encaixe bem. E você fica tão viciado que chega um momento que o tato ele fica tão aguçado quanto se você estivesse sem a luva. Então a gente tem alguns hábitos nossos que vão gerando consequências, sequelas negativas. Como eu comentei, coisa bem simples, como uma postura que vai gerando uma sequela negativa. Então, tomem cuidado. O uso de EPIs, que se você está grávida, profissional que está grávido, profissional grávida, ela não vai poder ter esse contato tão contínuo quanto uma mulher que não esteja no período gestacional, né? Então tem que ter, principalmente quando se fala de produtos que são alcalinos demais ou que a gente acaba absorvendo, mexendo com a parte respiratória, né? Sim, na nossa área a gente pode trabalhar mesmo usando máscaras, luvas, ventilação não progressiva com formol, tá bom? Ela pode usar ventilação para outras questões, por exemplo, esmalte. Se a gente for estudar, falar da composição de esmalte, acetona, o ambiente que uma gestante está, que está cheio de substâncias irritantes, é ruim. Agora, mas e progressiva? Progressiva não, gente. A gente está falando de formaldeído, a gente está falando do formol, e o formol não. A gente não vai entrar sobre o formol, a gente está falando só sobre a formação da pele, os efeitos, a formação de um bebê, tá? E quando a gente tem essa formação, não vamos entrar sobre alisantes, lembrando que a gente está em tricosméticos, que é tricologia e cosméticos, então eu estou fazendo essa correlação, entendendo como que funciona o cosmético sobre a pele, para que a pessoa possa entender também que na pele de uma gestante, a gente pode ter consequências de uma má formação do pelo, caso ela tenha algum tipo de alergia e tenha que tomar um medicamento para cortar aquele efeito vamos dizer assim, do fechamento da glote, e aí, de repente, está na fase ali entre o primeiro, o segundo, o terceiro mês, e é a fase da formação do feto. Então, nessa fase da formação do feto, qualquer tipo de medicamento
que todo medicamento tem os seus efeitos colaterais, todos os medicamentos, seja ele qual for, o mais simples, tá, que você toma, que às vezes o pessoal fica preocupado com A, com B, mas todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Se a gente lesse a bula de todos os medicamentos, a gente ia ver o quanto é bom evitar, seja o que for, tá bom? Deixa eu ver aqui, como você e a Roberta falam, cada caso é um caso, ainda o organismo tem reações diferentes. Sim, e mesmo assim, galera, mesmo por exemplo, a gente está falando de gestantes, né? Que pode acontecer. Eu mesmo colori o meu cabelo durante o período gestacional e não tive problema algum. Essa minha cliente, que a vida inteira nunca teve problema, né? Também, de repente, aconteceu. Então, cada caso é um caso, mas a gente não pode tentar jogar, não, roleta russa, né? E vamos lá, vamos ver no que vai dar. Não, a gravidez é uma caixinha de surpresa. A pessoa pode desenvolver alguma coisa nesse período e ela nunca teve nada, pessoa sã, pessoa sadia. E eu mesma também trabalhei até praticamente meio-dia, uma coisa assim, meio-dia, 1h da tarde, no dia do nascimento do meu bebê. Trabalhei, enfim, cheguei ali e para poder já fazer o parto, cheguei no hospital para ter o meu bebê. Então, assim, agora, mexer com formol, por mais que a gente acredite, gente, quem tá na aula de química vai entender mais. A parte de formol, gente, é proibida mundialmente. Formol não é uma história de agora, não é um estudo de agora, mas existem outras substâncias que a gente pode estar usando que não tem esse grau de toxicidade, essas partículas por milhão de grau de toxicidade. Então, uma mulher gestante pode ser que não desenvolva absolutamente nada, mas, enfim, eu não colocaria em risco a saúde, sabendo que é como saber assim, ó, cigarro faz mal, tá ok, a pessoa escolhe fumar ou não, né, é um livre-arbítrio. A bebida faz mal, é um livre-arbítrio. Então, você como profissional, você já não tem mais esse, vamos dizer assim, esse livre-arbítrio, no sentido de que não se relaciona à sua vida, aí tem a ver com a vida do seu cliente e tem a ver com o bebê que está ali na fase de formação. Então, às vezes, a gente pode, ok, mas para os nossos clientes é outra história. Então, a gente não pode, como eu falei, brincar de roleta russa, tentar, né, por exemplo, acreditar que não vai haver problema algum. E é nisso que a gente tem problema mesmo. Então, vamos continuar aqui só pra gente ver que tem muita coisa para se falar. Lembrando que são 30 minutos por dia pra gente entrar nesse assunto. E 8h30, eu e a Roberta, a gente vai estar entrando aí de novo com óleos. Então, nesse período onde os queratinócitos passam por esse processo de invaginação, se transformando em tricócitos, a gente já começa a ter essa região aqui que a gente chama de unidade folicular. Unidade folicular. E essa unidade folicular, na verdade, ela só vai se tornar uma unidade folicular quando tiver toda a formação completa. Qual é a formação? Então, o processo de invaginação, ele começa suave, vai vindo, até que realmente, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, que a minha palavra está atrapalhando, até que aqui a gente tenha a área onde tem toda essa irrigação sanguínea, né, que é a papila dermal, e aí comece a ter as mitoses, ou seja, a reprodução ali daquela célula, formando a haste, né, formando o pelo. Então, quando a gente tem ali a formação deste pelo, tá? E aí a gente vai ter os anexos dela, e a gente considera essa unidade folicular completa, que é quando a gente tem o músculo erector do pelo, onde a gente tem a glândula sebácea, tá bom? A gente tem aqui a glândula sebácea. Então, esse conjunto entre glândula sebácea, que a gente vai entrar mais pra frente, músculo erector, aí sim a gente vai chamando ali de, vamos dizer, unidade folicular. Mas em qual período que a gente já tem a formação desse pelo? Por volta do 7º mês. Por volta do 7º mês, aquela, vamos dizer assim, aquele processo de invaginação que começou por volta do 3º mês, na fase gestacional, tá aqui, cara, já formou, 7º mês já tem o pelinho. Aí outra coisa que acontece bastante neste período é que algumas pessoas, né, falam assim, Graciele, nasceu pelo em mim, uma área indesejada. Começou a nascer pelo nessa região, começou a nascer pelo em outras regiões, enfim. E algumas pessoas justificam, nasceu um pelo numa determinada região, né? Então, para entender,
Nesse período aqui, que é esse processo de invaginação, temos a formação de aproximadamente 5... Deixa eu ver aqui. Dá pra ver, né? Dá. Gente, que coisa linda, né? Não, meu 5 tá errado. É que aqui eu tenho que escrever de trás pra frente. Olha, 5. Ai, Jesus amado. Aí, 5. Aí, 5 milhões de folículos pilosos. Tá bom? 5 milhões de folículos pilosos. Agora deu, né, gente? Então, nós temos aí a formação nesse período de 5 milhões de folículos pilosos.